Opa, galera, beleza? Eu aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o draft da NFL. Bom, ao mesmo tempo que esse vídeo vai ser focado no draft e falando sobre o draft de 2017, esse também vai ser o terceiro episódio da nossa série de Entendendo o Futebol Americano, porque eu sei que a maior parte do público do meu canal não conhece a NFL e se conhece talvez tenha muitas dúvidas sobre o draft. Então vamos falar sobre o draft hoje. Primeiro de tudo, o que é o draft? O draft é quando os times da NFL, ou seja, a liga profissional de futebol americano, escolhem os jogadores do college, das universidades, para fazer parte do seu time. E como tudo na NFL, eles transformam isso num maravilhoso espetáculo. Eu vou usar o draft desse ano como exemplo para vocês saberem. Todo ano, em abril, março, maio, acontece o draft. Isso já é padrão desde muito tempo na NFL. Nesse ano ele aconteceu na Filadélfia, no Courtyard Marriott, que é um hotel gigantesco. É sempre nesses lugares bem grandiosos, assim. E a melhor comparação, para quem não faz ideia do que é o draft, é pensar num Oscar, assim. Então, tem o commissioner da NFL, que é o Roger Goodell. É ele que manda nas paradas. Ele vai lá na frente num palanque, enquanto tem uma galera assistindo. Jogadores, fãs, ex-jogadores, uma galera tá lá assistindo. Ele pega o papelzinho e fala assim: com a primeira escolha do draft, o time tal escolhe tal jogador. E aí mostra o jogador falando com a agente dele, ele fala: caraca, eu finalmente realizei meu sonho de entrar na liga profissional de futebol americano. É muito legal. Mas qual é a genialidade do draft? A genialidade do draft é a seguinte: a NFL pega o ranking dos times na temporada anterior ao draft daquele ano e coloca ao contrário. Então vamos pegar a temporada do ano passado, em que os Patriots foram campeões do Super Bowl, com os Falcons sendo os perdedores do Super Bowl e os Browns, Cleveland Browns, tendo a pior temporada. Isso faz com que no draft seja ao contrário. Então tecnicamente os Browns seriam os primeiros e os Patriots seriam os últimos da primeira rodada. Porque uma coisa que eu esqueci de falar é que são mais de 7 rodadas no draft. São muitos jogadores para escolher. E aí, teoricamente, seria Browns, vários dos 32 times, até chegar nos Patriots. E no round 2 a mesma coisa, é que só o round 1 tem 32 escolhas. Os outros rounds têm números diferentes de escolhas. Eu acho que nem é relevante trazer isso para esse vídeo no momento. Mas muito bem, por que isso é genial? Porque os times que tiveram pior desempenho, ou seja, os que tecnicamente mais precisam de ajuda, são exatamente aqueles que estão em primeiro no draft. E são eles que têm a escolha principal de chamar os melhores jogadores da universidade. E antes do draft, todo mundo já tem uma ideia de quais são os jogadores que vão ser escolhidos, então tem uma lista gigantesca de jogadores lá. O senhor Myles Garrett, que é um defensive end da universidade, ele fez uma temporada excelente no college. E dito e feito, como todo mundo previa, o Cleveland Browns fez a primeira escolha do draft, que foi deles, escolhendo esse cara. Agora, qual é a outra coisa interessante? Os times negociam escolhas do draft. Então, teoricamente, pelo tudo que eu falei, os times têm algumas escolhas ao longo desse longo draft que dura 3 dias todo ano. Então eu vou dar um exemplo prático pra vocês falando do draft desse ano. Os Patriots tinham a escolha número 32 no draft, já que ganharam o Super Bowl, eles têm a última escolha no primeiro round do draft. Mas era interesse dos Patriots esse ano aqui contratar o wide receiver do Saints, um cara chamado Brandon Cooks. Então o que os Patriots fizeram? Além da grana, além de trocas normais como pode ser dinheiro ou jogadores, os Patriots também deram para o Saints, que é o time do Cooks, a 32ª escolha no draft. Então o que acontece quando chegou ali na 32ª escolha do draft, não eram mais os Patriots que podiam escolher alguém da universidade, e sim os Saints, porque os Patriots pegaram um jogador do Saints em troca dessa escolha do draft. Isso acontece direto, inclusive durante o draft. Tem hora que é tipo assim, beleza, o próximo time a fazer a escolha é o Tennessee Titans. Opa, não, eles acabaram de trocar com o San Francisco 49ers para eles fazerem a escolha agora, em troca de dinheiro ou em troca de alguma outra escolha. E tem algumas questões interessantes no draft, como essa de 2017, em que eu vi muita gente considerando como a pior classe de quarterbacks até agora. Se você não sabe bem as posições dos times, vê o segundo episódio da série Entendendo o Futebol Americano, porque eu falo das posições lá. Então todo mundo ficou muito chocado quando o Chicago Bears escolheram um quarterback na segunda escolha do draft. A segunda escolha do draft é, obviamente, a segunda melhor, ou seja, você tem a segunda chance de pegar o melhor jogador ali. E eles pegaram um quarterback. Isso virou meme na internet, isso virou piada, porque foi muito estranho. Bears, por quê, cara? Mas de qualquer forma, foram vários os quarterbacks escolhidos nesse draft. Só é estranho, porque normalmente os quarterbacks são sempre prioridade, sabe? Com exceção desse segundo colocado aí que foi pro Bears, nem era pra isso acontecer, era pros quarterbacks serem escolhidos bem mais pra frente no draft. Então, enquanto os times ruins, eles têm as prioridades de sair da fossa, tentar melhorar e tentar pegar jogadores que podem ajudar eles, os times bons só estão tendo que melhorar o elenco. Vamos usar o exemplo dos Patriots, por exemplo. No Super Bowl,
Foi ótimo, os Patriots ganharam de virada, mas durante uma metade do jogo tava 28-3. Até o final do terceiro quarto tava 28-3 pros Falcons, ou seja, os Patriots têm falhas de defesa. E foi por isso que os Patriots focaram em defensive ends e offensive tackles. Os gordões ali que vão ajudar o Tom Brady e que vão atacar o outro quarterback, porque é isso que precisava, uma pressão maior no quarterback ofensivo e tudo mais. Muito bem, depois de draftados, os jogadores não estão automaticamente no roster. O roster é o time, basicamente, porque o time de futebol americano tem muita gente, são 52 jogadores, então nem todo mundo já está automaticamente no time da NFL. Eles vão passar pelo training camp. O training camp é literalmente um acampamento, não é um acampamento, né, escoteiros, todo mundo escoteiro, mas é o principal momento em que todos os times da NFL estão lá treinando. E é aí que veremos se o jogador realmente é bom o suficiente para entrar no roster ou não. Aí ele pode ser trocado ou coisas do tipo. Vamos ao exemplo da segunda escolha do ano passado, que foi o senhor Carson Wentz pro Philadelphia Eagles. Ele é um quarterback, ele foi draftado, tinha números ótimos e tudo mais, e ele foi um exemplo que deu certo. Ele entrou pro roster do Philadelphia Eagles e hoje ele é o quarterback titular. Outro exemplo legal é o Sr. Dak Prescott. Ele foi a escolha, se eu não me engano, 124 do draft. Isso é bem lá atrás. E ele acabou entrando no Dallas Cowboys e ele fez um sucesso inacreditável. Eles foram até os playoffs, acabaram sendo eliminados pelos Packers, mas chegaram lá. E é nesse caso que eu queria falar uma curiosidade muito interessante pra vocês. O atual campeão do draft, sem nenhuma espécie de favoritismo, cara. Eu tô aqui pra ser imparcial, eu quero falar dos times de uma forma diversa. O time campeão do Super Bowl atual é os Patriots, e eles têm um fato muito interessante nessa questão do draft, e que mostra de exemplo pra vocês que não é uma regra que os melhores escolhidos no draft são os melhores jogadores da NFL. O Tom Brady, que é o quarterback dos Patriots, ele foi draftado no ano 2000. Ah, Golim, ele tinha números excelentes na faculdade, ele foi escolhido um dos primeiros. Não, na verdade no NFL Combine, que é uma série de testes que os jogadores da universidade fazem antes do draft, o Tom Brady não teve bons números e não surpreendeu ninguém. Muito lerdo, tempo de reação um pouco baixo, a dificuldade no pocket, ele tinha um pouco de lentidão em fazer o movimento de braço para fazer o passe. Ele foi a penúltima escolha do draft de 2000, que só tinham 200 escolhidos. Ele foi a escolha 199 dos Patriots, escolhido para ser reserva do Drew Bledsoe, que era o quarterback atual. O cara foi crescendo e chegou onde tá. Outro exemplo disso é o Edelman, que ele foi escolhido em 232 no draft, ou seja, quase ele foi um undrafted, que chama. Falando em undrafted, do time ali dos Patriots, 5 deles são undrafted, ou seja, são simplesmente jogadores que não foram escolhidos no draft, tinham sido meio abandonados e depois pegaram, tipo, cara, chega aí, você pode ser útil um dia. E hoje esses caras fazem parte do time campeão do Super Bowl, e um dos maiores. Desculpa se eu me alonguei muito nesse vídeo, mas depois dele vocês já vão estar prontos para ver a temporada em setembro desse ano, de 2017, que é quando ela volta e quando esses jogadores da universidade podem ou não fazer parte do elenco dos times. Outra coisa rápida, eu sei que o foco desse canal tá longe de ser futebol americano, talvez esteja se tornando agora porque eu sou muito fã. Eu não ligo se as visualizações desses vídeos são mais baixas que a dos outros, eu agradeço muito a você que tá aqui assistindo eles comigo. Então, muito obrigado pelo apoio no vídeo de hoje, muito obrigado pelo apoio nessa série que eu nunca pensei que fosse dar mais de 100 visualizações no canal, e estão dando sempre mais de 100 likes, isso me deixa muito feliz. Cada pessoa, uma que sai daqui tendo mais interesse em futebol americano, eu já tô com a missão cumprida. Por isso que, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe um like aí embaixo, é muito importante que você avalie esse vídeo, porque ele faz o vídeo crescer muito. Então, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e até mais!